Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. E hoje eu quero responder uma pergunta que eu recebi lá no Stories do meu Instagram, que é basicamente o seguinte, né? Como que eu sei que uma pessoa de fato não tá afim de mim? Né? Esse é o ponto. E nesse vídeo, nessa aula, eu quero trazer para vocês alguns sinais, né? Que vão assim, que são que escancaram que a pessoa não tá afim de você, beleza? Só que eu também quero trazer um ponto que é muito importante, que é o seguinte. Você precisa ter recursos para interpretar bem esses sinais. Senão, vocês vão começar, que eu acho que este é o grande problema. Alguns sinais, eles são bem óbvios até. O problema é, as pessoas, por uma imaturidade, por uma inexperiência, por uma, por uma fantasia interior ali, não é? Começa a florear demais, começa a achar, a pessoa ficou 4 dias sem te responder, não, ela deve estar ocupada, não, é porque ela é uma pessoa ocupada, não, porque eu ainda, eu fiz uma pergunta meio besta mesmo, né, acho que a culpa é minha, mas se eu fizer uma melhor, ela vai se interessar de novo, a pessoa começa a se fantasiar para não acreditar na realidade, de certa forma, não é? E com isso, ela vai se entristecendo, ela vai se alienando, porque, poxa, quanto mais você olha para a realidade e vê o que não é, mais você se frustra. E esse é o grande problema, né? Então não é só os sinais, que é o que eu vou explicar, mas também como que você vai interpretá-los, certo? Então, assim, você precisa entender o seguinte, fundamentalmente, tá? Quanto mais recursos interiores vocês tiverem, melhor será a qualidade da interpretação que vocês darão para a realidade. Ou seja, a coisa vai ficar mais precisa. E ficando mais precisa, vocês de certa forma, se fortalecem, porque vocês ficam mais no controle da vida de vocês e não estão perdidos. Isso é muito importante. Por isso, até, se você ainda não é inscrita no canal, se você não dá o seu like, o que acontece é o seguinte, você perde uma porrada de conteúdo gratuito que eu posto aqui para te ajudar nisso. Então já clica aqui, né? Já se inscreva no canal e já dê o seu like para que você receba as notificações do YouTube e não perca nenhum conteúdo gratuito que eu posto por aqui, certo? Bom, vamos lá. Então, vamos lá, né? Já vamos direto para os sinais? E aí eu vou explicando com alguns detalhes adicionais aí, né? O primeiro sinal que eu queria trazer para vocês é o seguinte, né? Indiferença é um sinal de que a pessoa não está afim de você. É óbvio, não é? É, mais ou menos, né? Porque a gente pode, mais uma vez, não conseguir determinar se é indiferença ou não. Então eu quero trazer um pouco mais de detalhes. Coloquei da seguinte forma, vamos explicar. Indiferença seguido de foco em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte. A pessoa pode, tá? Você pode ter uma certa dificuldade de identificar o que é a indiferença. Beleza? Tanto até que no treinamento Arte da Sedução, que para mim é o treinamento mais adequado para isso, porque tem horas e horas e horas onde eu explico detalhadamente e muito, muito mais do que eu vou explicar aqui, não é? Mas, por exemplo, tem até a personalidade sedutora coquete, que é uma personalidade que vai brincar com essa indiferença. Então, por exemplo, vai demonstrar muito interesse e do nada vai demonstrar uma certa frieza ou, como a gente está colocando aqui, uma certa indiferença. Percebe? Tá? E o que acontece é o seguinte, neste jogo, a pessoa vai, querendo ou não, tentando decifrar, que é este o grave problema de vocês, como eu estou dizendo, o sinal ali está claro, né? É indiferença, beleza. Agora, qual é a cor que eu vou dar para isso? Qual é a interpretação que eu vou dar para isso? Né? Eu posso, por exemplo, achar, se você não fez o treinamento, ela tá jogando coquete, né? Ela tá dando uma de coquete comigo. E aí você acha que, na verdade, a indiferença dela é uma forma de mexer com você. Pode ser, mas pode não ser. Para isso você tem que dominar esse conhecimento, entender a personalidade sedutora coquete e as estratégias dessa pessoa, beleza? Que é o que eu explico profundamente dentro do treinamento Arte da Sedução, que inclusive vocês podem ter acesso a uma aula dele gratuita, clicando no link da descrição, beleza? Então o que acontece é o seguinte, a pessoa, ela é indiferente, tá? O que você precisa notar? A qualidade, digamos assim, da indiferença dela. Como eu disse aqui, tem gente que está envolvida com você, querendo ou não. Tem gente que ela vai agir de forma indiferente, mas vai ficar um pouco preocupada com como você está reagindo àquilo, prestando atenção em você, beleza? Então, por exemplo, eu sou indiferente com você e eu ignoro você e eu saio. Só que no momento que eu saio da sua presença, eu ainda olho para você, beleza? Eu ainda provoco você, eu mexo com você, eu zoo você, ou alguma coisa assim. Por quê? Porque, na verdade, a minha indiferença, o que eu quero com ela? Eu quero atacar você. Eu quero que você se envolva, querendo ou não, comigo. Porque, veja, eu posso muito bem querer, claro, te atrair de uma forma simpática, digamos assim, mas eu posso também querer te atrair de uma forma antipática. Então, ou seja, eu posso muitas vezes querer me afastar de você, atacar você, para que de alguma forma ou de outra você se envolva em uma outra clave comigo. Como, por exemplo, se incomode. Quantas histórias e filmes, por exemplo, não são assim,
né? O cara provoca, ou a menina, né, ignora, e aí ali há uma certa obsessividade e daqui a pouco eles estão juntos, certo? É uma coisa que você tem que ter um certo feeling, porque ela não é tão óbvia. Por isso que, como eu disse aqui, né, por exemplo, neste ponto em específico, dominar o coquetismo é fundamental. Mas o que é dominar o coquetismo? É entender, beleza? Na teoria e na prática, como funciona isso, né? Então, você tem que perceber a qualidade da indiferença da pessoa. Então, sei lá, a pessoa está conversando, você está conversando com a pessoa, você está tentando puxar assunto com ela, beleza? Aí você percebe que, primeiro, corporalmente, essa pessoa aponta toda hora para algo que não é você. Então, assim, ela de fato quer se afastar de você, tá? Porque pode ser que algumas dessas pessoas finjam uma certa indiferença. Só que, assim, quando uma pessoa finge algo, ela de certa forma, ela deixa escapar uma série de coisas. E ela deixando escapar uma série de coisas, é aí que você vai pegar essa inconsistência. Vou dar um exemplo mais prático. Então, por exemplo, eu sou indiferente com você de verdade, eu não tô nem aí pra você mesmo. Como provavelmente eu vou agir? O meu corpo, ele vai apontar para outro lugar. Então você vai notar que os meus pés estão apontando para longe de você. Você tá aqui na minha frente, mas os meus pés eles estão apontando para lá. Eu toda hora tô movendo meu corpo para cá, ó. Eu tô saindo do seu campo de visão, tô tentando sair dali. Percebe? Então o que acontece? Na verdade, talvez eu até esteja fingindo um interesse e não uma indiferença. Ou seja, eu tô fingindo um interesse porque eu não quero ser grosso com você, mas ao mesmo tempo tudo em mim tá apontando para outro lugar. Eu quero desesperadamente sair de lá. Agora, eu posso estar na tua frente e fingir indiferença. Agora, ao contrário, não estou fingindo interesse e querendo sair. Estou fingindo indiferença e querendo ficar. E o que vai acontecer então? Eu não vou prestar atenção, porque veja, o que a gente geralmente faz? A gente finge as coisas com a palavra, ou até a gente tenta controlar muito a nossa expressão facial, né? Fingindo um sorriso, ou fingindo uma indiferença, olhando para lá, sei lá. Mas o meu corpo, provavelmente ele vai estar alinhado a você. Olha só, então veja, um sinal que é muito vago, indiferença, já começa a ter mais qualidade quando eu consigo perceber, né? É foda, né? Consigo perceber algumas nuances, tá? Então assim, poxa, se eu continuar aqui, já deu pra ver que eu posso ir muito longe, né? Faço isso inclusive no treinamento Arte da Sedução. Por isso já assista a aula gratuita e faça o possível, converse com a equipe para você entrar nesse treinamento. Sua vida vai se transformar em relação, né, como se interpreta as pessoas e, claro, como você se transforma e até muda isso, né, se transformando, perdão, numa pessoa mais sedutora. Segundo sinal, senão a gente vai ficar só num, né? Constantemente, você se vê carregando a conversa. Esse é um outro ponto. E você não pode fantasiar em relação a isso. Você tem que notar que é de fato isso que está acontecendo. Então, assim, o que é carregar uma conversa? Você percebe que só você é que faz ela acontecer. Então você pergunta, e veja, nunca há um e você, ou se há um e você, há com indiferença. Qual a diferença? Aquela apontando para lá. Ou seja, para eu não ser rude, eu pergunto e você. Porque assim, eu meio que não consegui nem escapar disso. Mas eu tô louco para sair dali, né? Então, o que acontece é o seguinte, você tá toda hora carregando a conversa. Então a pessoa vai lá no WhatsApp e ela só responde o que você fala. Aí você manda um meme que você achou extremamente engraçado, ela só responde com kkkk e não puxa nada, não fala nada, tá? Então quando você se vê constantemente carregando a conversa, é muito provável que a pessoa não tá nem aí pra você, ela não tá querendo, tá? E o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente acha que, primeiro, né, se você domina a arte da sedução exatamente como eu explico no treinamento, aí sim você tem muitas chances, porque como eu disse, você tem tantos recursos interiores que você consegue entender o melhor tempo de tentar mudar isso, você consegue entender a melhor forma de tentar mudar isso, e você vai conseguindo fazer aquilo de uma forma um pouquinho mais assim, mais adequada, apropriada e, de certa forma, de uma não com tanta vontade que acaba muitas vezes estragando de vez a relação. Ou seja, uma pessoa, isso eu já vi N vezes acontecer. Então a pessoa não, você tá lá carregando a conversa, ela não tá interessada em você. Aí você fica insistindo. Cara, a pessoa se traumatiza, daqui a pouco ela não quer ouvir teu nome nunca mais. Assim, quando ela vai falar de você daqui 7 anos, e vai falar assim, nossa, cara, teve uma vez que uma pessoa ela era tão chata, porque você não sacou. E muitas vezes, o que cabe aqui, né? Vou dar uma dica adicional. Cabe você ser honesto, falar, poxa, meu, desculpa, de verdade. Eu notei que você não tá afim de conversar comigo, tá claríssimo. E tá tudo bem, não tô nem levando na máquina, desculpa, né? Que pena, não rolou, né? Você não me achou interessante ou alguma coisa assim. Mas enfim, quem sabe num outro momento a gente
consegue conversar de uma forma melhor, mas toquemos o barco então, beleza? Obrigado e foi mal aí, né? O que acontece aí? Olha que interessante. Só com isso, pode ser que você desperte o interesse dessa pessoa. Sabe por quê? Porque praticamente ninguém tem uma postura dessa. As pessoas acabam se envolvendo emocionalmente, ficando putas com isso. Atribuindo a pessoa, ela não se interessou porque ela é uma idiota, fútil. Não pensando assim, pô, eu não fui interessante. Só que tranquilo, assim, sem levar pro pessoal, com maturidade. Você pega e fala, não, poxa, tudo bem, não rolou, não tem problema. A pessoa vai, aquilo não vai ornar, não é natural esse comportamento. Ela vai fazer o quê? Ela vai querer saber mais sobre você. Por quê? Porque não faz sentido, né, alguém agindo assim, de uma forma madura. O que faz sentido é o quê? É briga, é confusão. É sério, presta atenção nisso. Você vai ver, a maioria das relações, elas são confusas, elas são meio toscas no fundo. Porque não dominam nada do que eu tô falando aqui, de verdade. Eu não tô falando pra diminuir, muito pelo contrário. É só você prestar atenção. Tanto que até a própria pergunta que eu recebo é essa. Pô, como que eu sei que alguém não tá afim de mim? Poxa, é sério que você não consegue identificar isso? Mas é sério. É sério. E tá assim, beleza, tá tudo bem. Porque a maioria de nós, infelizmente, não teve contato com conteúdo que de fato faz com que a gente consiga ver as pessoas com mais realidade. É justamente este o meu trabalho, em todos os meus treinamentos. E para tudo que eu tô falando é o Arte da Sedução. Assista a aula gratuita que eu postei, né? Clicando no link aqui, falando com a nossa equipe no WhatsApp, para que eles te mandem essa aula. E depois converse com eles para você garantir a vaga nesse treinamento. Você vai se arrepender muito de não ter entrado antes. Esse é o ponto. Então imagina dominar tudo isso. Personalidade sedutora, estratégia de sedução, assim vai, né? E a última coisa que eu queria falar para você é o seguinte: zero interesse no que você fala. Zero interesse. Mas assim, não é assim, ela comenta uma coisinha, é pouco interesse, é zero. E você tem que notar isso e não dar uma explicação fantasiosa para isso que está acontecendo. Beleza? Então, ou seja, você vai preferir, dentro de tudo isso que eu estou falando, uma pessoa grosseira, uma pessoa que te provoca, uma pessoa que te zoa, porque ela não está sendo indiferente a você. Ela está pegada a você, só que numa clave diferente, não do interesse, não da simpatia, mas da antipatia. E aí até você pode, como eu disse aqui, com habilidade, transformar isso no interesse genuíno e numa relação de fato. Agora, quando a pessoa está indiferente, você está carregando a conversa, ela aponta toda hora para outro lugar, você percebe que ela tem zero interesse no que você fala. Ela tem zero interesse em você. Ó, olha outra coisa que você pode deixar escapar. A pessoa fala muito com você, só que ela nunca fala sobre você. Ou ela fala sobre si mesma, utilizando você como um ouvido ambulante, porque ela só fala. A gente gosta de falar para alguém, mesmo que este alguém não seja ninguém. Percebe a diferença? Mas também ela pode estar falando com você sobre outra pessoa, sobre outra coisa que não você. Tá? Então assim, por exemplo, isso já denota, mesmo que haja um interesse, uma profunda superficialidade na relação de vocês. Quando vocês não trocam intimidades. Isso tem que estar claro para você. Tá? Não troco intimidade, opa, minha relação é superficial e facilmente ela pode descambar para indiferença, para um término. Olha que isso é muito interessante, muito importante, está claro na tua cabeça. Agora, quando ela está lá demonstrando interesse pelo que você está falando, mas o conteúdo da tua fala não é você, é outra pessoa, é uma fofoca X, qualquer coisa que não diga a respeito da sua intimidade, ao que você pensa da pessoa em si que tá falando com você, ou seja, ela nem se importa com a tua opinião. Se você der uma opinião dela, ela não liga, ela não quer nem ouvir, ela não... Ah, então, beleza, obrigado, entendi. E acabou, e ela sai. Se você... tudo isso que eu dei pra vocês são pequenas nuances, mas já com grande profundidade, sobre um aspecto que é a indiferença. Agora, você percebe a diferença de olhar... se uma pessoa é indiferente, ela não me quer. Se ela é interessada, ela me quer e fim. Opa, peraí, isso é muito simplista. Uma criança vai pensar assim. Você não pode pensar desse jeito. Você tem que ter um olhar atento às pessoas e identificar essas nuances. É aí que se baseia a sua inteligência social. E se você quiser começar com um conteúdo gratuito, ainda mais aprofundado sobre a arte da sedução, onde eu exploro ainda mais coisas nesse tipo, já clica no link e já manda mensagem para minha equipe para que você receba essa aula gratuitamente. Depois, fale com eles para que você consiga garantir uma vaga neste incrível treinamento com uma oferta melhor, beleza? E principalmente, para que você tenha acesso a mais de 50 horas de conteúdo
só sobre a arte da sedução, exatamente como eu explico nesta aula, que você pode acessar gratuitamente. Tendo recursos interiores, vocês vão ver muito mais controle na sua vida e uma transformação nas relações que você tem. De fato, e nos possíveis resultados. Não vai ficar mais assustador estar numa festa, estar numa reunião, encontrar com a família ou coisas assim. Você aprende a ler as pessoas, a interpretar melhor esses sinais e a saber o que fazer em relação a isso. Ou seja, como que eu seduzo melhor? Como que eu me relaciono melhor? Como eu lido com aquela indiferença? Ela é coquete? Ela é um sedutor natural? Estrela? Quem é? Um dandy? E o que eu faço com tudo isso? Enfim, isso e muito mais eu exploro neste treinamento, certo? E aí, você já viveu algum desses sinais? Me deixe saber nos comentários, se inscreva, dê o like e também se inscreva lá para que você tenha acesso a essa aula gratuita e entre depois para o treinamento Arte da Sedução, certo? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.